Bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um pequeno espaço onde nós olhamos para as notícias e pensamos nelas do ponto de vista de um cristão bíblico que se rege pela palavra de Deus como base da sua vida, a sua fé e a sua prática. Nós vamos pensar um bocadinho ou conversar um bocadinho hoje sobre a OMS, a Organização Mundial de Saúde. A OMS tem estado, digamos, nas capas dos jornais quase que em base diária por causa da situação de pandemia que estamos a viver, começando por lembrar que a OMS demorou imenso para declarar esta pandemia, quando já todo mundo sabia que ela era uma pandemia que finalmente a OMS reconheceu como tal. Tem havido imensas informações por parte da OMS, bastante contraditórias, o que tem partilhado também sido responsável pela dificuldade em termos de gestão de tudo aquilo que está a acontecer. Também tem havido muita informação a respeito da OMS nos últimos tempos por causa de vários países que estão a pensar seriamente ou mesmo a tomar a decisão de parar de dar a sua contribuição ou dar a sua oferta, não são obrigados, para o sustento desta agência, nomeadamente os Estados Unidos da América, mas não só. Isto tem levantado muitas questões. Isto é possível, não é possível? Porquê é que se faz isto? Isto é inaceitável, etc, etc, etc. Bem, é bom começarmos por lembrar que a Organização Mundial de Saúde é uma agência ligada às Nações Unidas, organizada ou fundada em abril de 1948. Ela não tem poder executivo, ou seja, a OMS não faz, no fundo, nada acontecer. Ela é um órgão consultivo, é um órgão que foi estabelecido para colocar, digamos, em termos públicos, os padrões ou as bases daquilo que seria a saúde pública a nível mundial. Ou seja, ela é responsável por estabelecer e promover os princípios para uma melhor saúde pública a nível mundial. Esta organização depende de financiamentos, nomeadamente dos países membros, e estabelece estes princípios para os países membros. Por exemplo, como médico, trabalho com a área de medicina tropical, eu oriento alguns doentes para viagens a vários países do mundo e seguimos aquilo que são as bases estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde sobre as vacinas e as profilaxias e os cuidados a ter em cada região do mundo. Quais são então os problemas que podem levar às dificuldades com a Organização Mundial de Saúde e eventualmente mesmo alguns países a quererem tirar o seu financiamento? Bem, este espaço aqui é muito pequenino, vamos apenas mencionar umas poucas coisas. Um dos problemas grandes da OMS, estabelecido já há muito tempo e do qual se têm feito muitas reclamações e muitos discursos, mas que não se tem tomado nenhuma medida prática, diz respeito à própria estrutura. Estas agências das Nações Unidas, na verdade, têm uma estrutura pesadíssima e quando falamos em estrutura, estamos a pensar em tudo aquilo que se gasta para a própria organização funcionar, ou seja, as suas sedes em vários países do mundo, os seus executivos, os seus trabalhadores, digamos assim. E se é verdade que as pessoas precisam ter o seu próprio sustento, também é verdade que o dinheiro gasto com os executivos destas instituições é enorme. Aquilo que normalmente nós costumamos usar em linguagem simples e comum para toda a gente, um grande tacho. E a verdade é esta, a Organização Mundial de Saúde é um tacho para muitas pessoas e é claro que estas pessoas irão defender a sua continuidade e a sua organização, mas na prática resulta muito pouco para o povo propriamente dito, ou seja, quando a OMS aparece como uma grande defensora da saúde pública e na ajuda das pessoas que estão em dificuldade a nível mundial, a verdade é que do dinheiro dado para esta organização, muito pouco, quase nada, chega finalmente ao ponto final, digamos, desta cadeia e representa auxílio verdadeiro às pessoas que estão em necessidade ou que estão a viver em dificuldade. Um segundo ponto importante e que tem sido controverso entre os países que estão a querer cortar o financiamento e a Organização Mundial de Saúde tem sido a forma como ela tem lidado com esta pandemia. A proteger de forma significativa a China, de onde veio esta pandemia. É verdade, há muita conversa ainda e muitas coisas para se decidir e não se sabe exatamente as origens de tudo, mas a verdade é que isto começou na cidade de Wuhan, na China, onde há o principal laboratório de virologia daquele país. E cientistas que foram responsáveis por dar as informações a respeito da pandemia e falar sobre a sua gravidade no início, morreram, desapareceram, ninguém sabe onde eles estão. Agora começamos a perceber que alguns conseguiram fugir e recentemente uma destas cientistas, trabalhadora deste laboratório, pesquisadora, virologista nos Estados Unidos, informou que realmente ela teve que fugir para se poder salvar a sua vida e a dar muita informação sobre aquilo que era a gravidade da situação e que não foi levada a sério, ou seja, não foi dada esta informação pela China e a Organização Mundial de Saúde também não a passou. No início desta pandemia, quando ela ainda era um problema apenas na China,
A Organização Mundial de Saúde afirmou que havia esta doença, que havia esta virose, que ela não era transmitida de pessoa para pessoa em termos de aerossol, digamos assim, em termos de convívio. Isto é uma informação gravíssima dada por uma organização que teoricamente é aquela que tem as bases para poder orientar a forma das outras nações do mundo poderem se organizar. O documento oficial da OMS, falando a respeito da gravidade da pandemia e de porquê que ela se tornou tão complicada no mundo inteiro, coloca a culpa sobre a poluição. É a poluição o grande vilão disto tudo. Isto porque, pronto, a OMS tem uma agenda que diz respeito ao verde e à preservação da natureza. Como cristãos concordamos 100%, somos responsáveis por ela, precisamos defender a natureza, mas a poluição responsável pela gravidade da pandemia. Bem, uma das piores pandemias que já assolou este planeta aí, que fez dano à nossa comunidade, à humanidade, foi a peste negra, que durante a Idade Média matou em algumas regiões da Europa 50% da população. Isto aconteceu antes da Revolução Industrial, quando não existia algo como poluição. Não tem nada a ver uma coisa com a outra e, de facto, é apenas uma forma de proteger a China diante dos grandes problemas. Mas um dos problemas mais graves e para nós como cristãos realmente complicado é que a Organização Mundial de Saúde tem sido um dos grandes promotores do aborto a nível mundial. A OMS é uma parceira, e isto está nos seus documentos oficiais e aparece no seu site, da Planned Parenthood, uma organização americana fundada no início do século XX e que é a grande responsável pelos abortos dos Estados Unidos da América, mas neste momento também a nível mundial, ou seja, em muitos outros países. Esta organização foi fundada por Margaret Sanger, uma geneticista profundamente racista. Ela estabeleceu o aborto como algo importante para poder cortar as minorias nos Estados Unidos, nomeadamente as populações que eram latinas e afro-americanas, considerando-as inferiores. Ela fez vários discursos, por exemplo, na Ku Klux Klan, e ela defendeu que deveria haver uma base genética para o bebê padrão dos Estados Unidos. Os homens e as mulheres não deviam ter autorização para simplesmente ter filhos. Deviam ter que se submeter a uma avaliação da sua genética para então serem autorizados ou não a ter filhos. Esta mulher é que é elogiada como um grande exemplo da modernidade. O seu busto está no Smithsonian, museu importantíssimo dos Estados Unidos, e, no entretanto, esta organização é responsável anualmente por cerca de 350 mil abortos só nos Estados Unidos da América. Curiosamente, uma parte significativa desses abortos são de crianças afro-americanas. 247 por dia, no último relato que nós temos. Crianças afro-americanas. 247 por dia. Nesta altura em que fala-se tanto em Black Lives Matter, será que não era de pensar nisto uma organização que está a promover o genocídio destas populações? Os afro-americanos são 13% da população americana, mas representam 40% dos abortos feitos pela Planned Parenthood. Será que isso nos diz alguma coisa? Bem, a OMS apoia de forma significativa esta organização. Apoia todo o seu material, por exemplo, cartilhas que são preparadas pela escola, em que orientam crianças com 5 anos de idade a descobrir e a aprender o que é a masturbação e o valor que ela pode ter para a própria criança. A pergunta que se faz em relação a tudo isto é: vamos financiar este tipo de organização? Vamos continuar a apoiá-los? Quando nós ouvimos que há governos, e não é apenas os Estados Unidos, que estão a dizer que não querem mais financiar, tem a ver com todas estas coisas. Não é apenas uma questão de raiva ou de zanga pessoal. Claro que há assuntos políticos envolvidos, mas os Estados Unidos são responsáveis por contribuir com 450 milhões por ano para a Organização Mundial de Saúde. A China contribui com menos de 1/10 disto. Certamente tem condições para financiar com bastante mais. É preciso que nós, como cristãos, estejamos informados sobre aquilo que se passa. Não apenas ouçamos as informações que estão mais à frente, mas possamos perceber as que estão por trás. Porque, infelizmente, muito daquilo que nos chega não explica os contextos, os motivos e as razões. E nós precisamos saber quais são para tomarmos as nossas decisões. Nós, como cristãos, temos que defender e continuar a defender uma política de vida que protege aqueles que são indefesos e que não se podem proteger a si mesmo. Os idosos, em relação à eutanásia, aqueles que ainda não nasceram no que diz respeito ao aborto. Esta é uma posição clara da Palavra de Deus, da qual nós não podemos mudar. Isto faz com que nós tenhamos uma colocação que diz respeito à defesa da vida em todas as circunstâncias. Nós a temos, vamos continuar a tê-la. E isto é importante. Nós, como cristãos, precisamos lembrar.